Shalom, meus irmãos e irmãs, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Com graça e misericórdia o Senhor nos sustentou até hoje. Louvado seja o nome de Yahuwah. No estudo de hoje nós vamos aprender. Existem tipos de demônios? Alguma vez você já se perguntou sobre isso? Quando geralmente estudamos a palavra de Deus, aprendemos sobre diversos tipos de demônios. Bem, eles são aquilo que podemos chamar de anjos caídos e os livres, né? Os caídos e os aprisionados. Quem são esses anjos caídos ou livres? São aqueles demônios que estão criando hoje todo tipo de caos, todo tipo de divisão, de discórdia, todo tipo de perversidade, na verdade. E eles estão no controle deste mundo. Como está escrito, né, o mundo jaz do maligno. Depois existem os anjos caídos e aprisionados. É uma classe de demônios que já está preso em um local que é chamado Tártaro, que é um dos compartimentos do inferno. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, está escrito que quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E eles estarão lá para sempre e sempre, e jamais sairão de lá. E a Escritura diz que eles abandonaram sua própria morada. Bem, já no livro de Gênesis, pessoal, nós temos uma passagem que diz que quando os anjos caídos viram as filhas dos homens, ficaram cheios de luxúria e coabitaram com elas. Coabitar significa ter relações sexuais, dando à luz uma descendência que era metade angélica e metade humana. E o resultado disso é chamado, biblicamente, chamado de Nefilins, que significa gigantes. Você pode ler no capítulo de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, essa violação dos limites dados por Deus entristeceu muito o Criador, tanto que decidiu imediatamente enviar o dilúvio para destruir aquela terra inteira que estava cheia de maldades, aquela terra que tinha se corrompido ao plano divino, mantendo apenas 8 almas vivas dentro da arca que Noé ou Noah construiu. E por causa desse pecado, quando os anjos abandonaram a sua própria morada, entraram na esfera da carne humana, esses anjos caídos foram lançados no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Isso está escrito na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, pessoal, em todos os encontros, Yeshua com os demônios, de Yeshua com seus demônios, você pode acompanhar. Na Bíblia há várias passagens em que Yeshua confrontava esses demônios. Ele, inclusive, expulsava de várias pessoas. Os seus seguidores, eles compartilhavam também desse poder. Quando os discípulos de Yeshua, por exemplo, retornaram alegres de uma viagem missionária, eles relataram a Yeshua. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 17. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aleluia. E Yeshua respondeu,
eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 18. Judas diz que Deus mantém os anjos caídos em trevas, presos em correntes perpétuas para o juízo do grande dia. Isso está em Judas capítulo 1, versículo 6. Ora, se Deus não poupou até mesmo os anjos caídos, que dirá às pessoas que não se arrependem dos seus pecados? Que dirá das pessoas que andam em transgressão à lei de Deus, aos perversos, aos idólatras, aos adúlteros, aos sodomitas? Que possamos repensar cada dia como está a nossa vida com Deus e aproveitarmos enquanto as portas da graça ainda estão abertas, porque Deus é rico em misericórdia, mas Ele é fogo consumidor. Deus é justo, o caráter de Deus é santo, não é profano. Com Deus não tem pacto com injustiça. Deus não compactua com os ímpios. Nessa luta, há alguém que nos mostra como sobreviver e vencer. Alguém que conheceu melhor a batalha espiritual do que qualquer um que caminhou nesta terra. Esse nome se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Se você não for inscrito ou inscrita no nosso canal, eu convido você agora a clicar aqui embaixo na opção inscrever-se, acionar o sininho todas, deixar o seu like e compartilhar, claro, se você gostar dos nossos conteúdos. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Shalom.